Bem-vindos a mais uma aula do Sanarflix. O tema de hoje é crise hipertensiva, tema muito importante. Nessa aula a gente vai rever aqui, vai aprender sobre alguns aspectos da crise hipertensiva, a definição, a classificação, e a gente vai aprender sobre emergência hipertensiva. Dentro da emergência a gente tem a encefalopatia, que é muito importante, as urgências, a hipertensão grave descontrolada e, por fim, a pseudocrise hipertensiva. Começando com a definição e a epidemiologia, a prevalência de hipertensão, como já foi dito em várias aulas, é de 30%. Então imagina isso, 30% dos adultos no Brasil têm hipertensão. É praticamente 1 a cada 3 pacientes adultos no Brasil. Desses, 1 a 2% vão ter uma crise verdadeira. Então 1 a 2% é um número pequeno, mas como a doença é muito prevalente, eles acabam no total, em números absolutos, sendo bastante comum. O diagnóstico da crise hipertensiva depende de uma elevação abrupta da PA, geralmente para níveis bem altos, acima de 180 por 120, 110 a 120, associado a sintomas, sinais e sintomas de lesão de órgão-alvo. Que órgão-alvo? Principalmente cardiovascular, sistema nervoso central e renal. Então, eu tenho que ter uma associação entre elevação de pressão e lesão de órgão-alvo. Na avaliação inicial, eu vou buscar essas lesões de órgão-alvo. Como? Examinando os principais sistemas. Em relação ao sistema cardiovascular, eu vou avaliar na anamnese se o paciente tem dor torácica ou tem dispneia, que pode estar relacionado com uma descompensação cardíaca. Sistema neurológico, tem que avaliar cefaleia, sinais localizatórios, então de paresia, de pares cranianos. Tenho que investigar se o paciente já é hipertenso e se ele parou de tomar o remédio, porque uma causa comum de crise hipertensiva é aquele paciente que para de tomar o remédio por algum motivo. Faltou no posto, ou ele acha que a pressão está boa e não precisa mais tomar, aí a pressão eleva muito e ele entra numa crise hipertensiva. Uso de drogas ilícitas, principalmente em pacientes mais jovens, que é o grupo de maior risco. Então, cocaína, metanfetamina, essas drogas podem levar a um aumento de pressão. E, por fim, na paciente gestante, principalmente se ela tiver no último trimestre, no terceiro trimestre ou no puerpério, ela pode ter alguma crise hipertensiva relacionada à gestação. Na avaliação inicial, a gente tem que fazer o exame físico completo, mas focar em alguns órgãos. Então, no cardiovascular e no pulmonar, a gente tem que avaliar a pressão, pelo menos nos 2 braços. Toda vez que o paciente chega e está muito hipertenso de um braço, é bom você medir do outro braço, para avaliar se tem uma assimetria de pulso. A assimetria de pulso muito intensa, mais de 20 milímetros, pode ser um sinal de dissecção de aorta, que é uma emergência hipertensiva, como a gente vai ver. Auscultar o coração, ver se tem algum sopro, se tem B3, que é sinal de insuficiência cardíaca sistólica, ou B4, que é sinal de insuficiência cardíaca diastólica. E sinais de congestão pulmonar, crepitações pulmonares ou egofonia, no caso de um derrame pleural, por exemplo. No sistema nervoso central, eu vou buscar fazer um exame sumário, nível de consciência, força muscular, pares cranianos, avaliar as pupilas. E um achado importante é os sinais de irritação meníngia. Se eu tenho um paciente muito hipertenso que chega com cefaleia, eu tenho que avaliar se ele tem sinais de irritação meníngia, porque isso pode ser um HSA. Muito importante lembrar disso. Exames complementares também buscando lesão de órgão-alvo. Então, posso fazer um eletrocardiograma para avaliar se o paciente tem sinais de sobrecarga do ventrículo esquerdo ou sinais de isquemia cardíaca. Um raio-x para avaliar área cardíaca, avaliar se tem sinais de congestão, exame de urina, ureia, creatinina para ver a função renal, fundo de olho, a fundoscopia é importante, avaliar se o paciente tem retinopatia hipertensiva. E outros exames eu posso pedir troponina se o paciente vem com dor torácica, posso pedir um eco se o paciente for internado para avaliar a fração de ejeção ventricular e uma tomografia de crânio se ele tem alteração neurológica ao exame físico. Então esses outros exames vai depender muito de como o paciente se apresenta ao pronto-socorro. Mas os exames de cima são o basicão que a gente deveria fazer para investigar a lesão de órgão-alvo relacionada à hipertensão. Essa classificação das crises hipertensivas, ela é mais didática, mas ela ajuda a gente a entender que paciente eu devo tratar no pronto-socorro e como. A gente pode dividir a crise hipertensiva em emergência, urgência
hipertenso grave descontrolado e a pseudocrise hipertensiva. Desses, só as duas primeiras são crises verdadeiras. O hipertenso grave descontrolado e a pseudocrise não são crises verdadeiras e a gente vai entender por quê. O que diferencia uma da outra e qual o tratamento adequado. Começando com a emergência hipertensiva. Na emergência hipertensiva, eu tenho um paciente com pressão muito alta, mas associado a isso ele tem um risco iminente de morte ou tem junto uma lesão aguda de órgão-alvo. Para a gente pensar em lesão aguda, a gente tem que lembrar os principais órgãos e sistemas, começando com o sistema cardiovascular. Lesão aguda seria síndrome coronariana aguda, como, por exemplo, infarto com e sem supra e angina instável. A gente tem a dissecção aguda de aorta, que é um caso dramático, que também é agudo, e o edema agudo de pulmão. No caso do sistema nervoso central, temos os acidentes vasculares encefálicos, tanto isquêmico quanto hemorrágico. Podemos ter HSA e a encefalopatia hipertensiva. Em relação ao rim, uma insuficiência renal aguda, como, por exemplo, uma glomerulonefrite primária do rim, rapidamente progressiva, por exemplo. E na paciente gestante, eu tenho a eclâmpsia, principalmente no terceiro trimestre. Na encefalopatia hipertensiva, o quadro clínico vai depender muito da apresentação. Mas o paciente, geralmente, na encefalopatia hipertensiva, ele chega com cefaleia e com sinais não localizatórios. Então, o que seria isso? Ele chega agitado, chega confuso, vomitando, mas ele não chega, diferente do AVC, ele não chega com uma hemiparesia, uma hemiplegia, ele não chega afásico. Esse paciente não tem um sinal localizatório. É um quadro meio difuso, não localiza sintoma. Quando você faz o fundo de olho desse paciente, ele tem sinais de retinopatia hipertensiva. Então aqui em cima eu tenho o normal e aqui embaixo o que eu tenho? Exudatos, como eu posso ver esses pontos amarelos, são exudatos algodonosos, que é sinal da retinopatia grau 3, mas além disso ele tem a papila tá com edema, perde o contorno nítido. Então na verdade aqui já é o grau 4, ele tem edema de papila. Então geralmente ele tem grau 3, exudatos, e grau 4. Papiledema. Mas isso é um diagnóstico de exclusão. Não é comum a encefalopatia hipertensiva. Tem outros diagnósticos mais comuns. Então é importante você avaliar o paciente com glicemia, porque a hipoglicemia pode dar sintomas parecidos, e sempre uma tomografia de crânio para avaliar se o paciente tem um AVC. Geralmente esses exames na encefalopatia hipertensiva vão estar normais. Para dar o diagnóstico, eu preciso de uma ressonância para ter certeza do diagnóstico. Na ressonância, eu vou ter um edema difuso, principalmente na região occipital. Por que isso acontece? A gente tem que entender a fisiopatologia. Então, aqui a gente vai relembrar, vai ver a curva do fluxo sanguíneo cerebral em relação à pressão arterial média. Em condições normais, que é essa linha fechada aqui, a linha da esquerda, sólida, eu tenho um paciente normotenso. Por uma grande faixa de pressão arterial média, o fluxo sanguíneo se mantém constante. Quando o paciente é hipertenso, ele está acostumado com pressão mais alta. Então, essa curva se desloca aqui para a direita. Ele vai ter essa curva de fluxo sanguíneo cerebral fixa mais para a direita, ou seja, com pressões mais altas. Nessa situação, acontece uma autorregulação dos vasos sanguíneos cerebrais. Como funciona isso? Se eu partir de uma pressão arterial média aqui, mais ou menos de 120, se a pressão arterial média, por algum motivo, começa a subir, 150, por exemplo, o fluxo se mantém constante porque o vaso sanguíneo cerebral faz uma vasoconstrição e ele não deixa o fluxo sanguíneo subir. Se eu parto aqui de 120 e a pressão começa a cair, ele vai fazer uma vasodilatação para que o fluxo permaneça fixo. Então, ele faz vasoconstrição quando a pressão sobe e faz vasodilatação quando a pressão desce para manter o fluxo sanguíneo cerebral constante. Só que esse mecanismo de autorregulação tem limite. Se eu chegar numa pressão muito alta, vai começar a subir o fluxo sanguíneo cerebral. E por que isso acontece, pessoal? Isso acontece porque quando a pressão sobe demais, ela vai causar uma lesão direta no vaso. É uma pressão tão grande que lesiona o vaso sanguíneo. E ele deveria estar vasoconstrito, a pressão mecânica é tão forte que o vaso acaba ocorrendo uma vasodilatação. Causa lesão endotelial.
Nesse caso, ocorre um extravasamento de plasma e um edema cerebral que é difuso. Nessa situação, eu tenho encefalopatia hipertensiva, edema difuso, por isso os sintomas não são localizatórios. Diferente do AVC, que eu tenho uma obstrução em algum vaso específico, ou um sangramento no território de algum vaso, e aí o sintoma vai ser naquela região daquele vaso. Aqui não, aqui o edema é difuso. Se o paciente tem uma queda muito grande de pressão, ele pode ter um hipofluxo cerebral. Esse hipofluxo cerebral acontece em situações em que a gente abaixa a pressão muito rápido. Então, para o paciente que é hipertenso, que tem essa curva deslocada para a direita, eu tenho que ter muito cuidado em reduzir a pressão rápido se o paciente não está numa emergência. Por quê? Porque ele pode entrar na faixa de hipofluxo cerebral. Então, tem que tomar cuidado, ficar atento a isso. A encefalopatia hipertensiva, para dar o diagnóstico, geralmente a tomo de crânio é normal, mas em alguns casos eu posso ver uma hipoatenuação na região occipital e o grande exame diagnóstico é a ressonância de crânio. Esse aqui é um exemplo de uma criança, é um artigo em que uma criança com uma glomerulonefrite aguda, uma GNDA, chegou no pronto-socorro com pressão de 19/12 rebaixada. Foi feita uma ressonância e identificado um edema difuso, como a gente pode ver, principalmente na região occipital. Quando essa criança foi tratada e a pressão foi controlada, a ressonância foi repetida, ele estava agora com a pressão de 14/9 e o edema desapareceu. Porque na curva de autorregulação, ele saiu daquela faixa grande e foi para a faixa de fluxo contínuo. Isso resolveu o edema cerebral do paciente e resolveu o problema. Então, o tratamento da encefalopatia hipertensiva é basicamente controlar a pressão para controlar o edema. Em geral, considerando todas as emergências hipertensivas, o objetivo é reduzir a pressão e reduzir rápido. Para quanto? Redução de mais ou menos 20%, ou da pressão sistólica ou da pressão arterial média, em 1 a 2 horas. Então eu tenho que agir rápido. Mas eu tenho que tomar cuidado que dentro das emergências tem duas que são as emergências supremas, as mais graves de todas, que é a dissecção aguda de aorta e a eclâmpsia. Nesse caso, eu tenho que reduzir mais rápido ainda, para 12/8 em 30 minutos. No caso da eclâmpsia, tem um tratamento que é a cesárea de urgência. Então, tirando a placenta, eu consigo resolver o problema. No caso da dissecção, é um pouco mais complicado fazer uma cirurgia de urgência, mas ela deve ser feita. O tratamento, como tem que reduzir muito rápido a pressão, eu tenho que usar algum vasodilatador endovenoso, porque eu consigo agir rápido, reduzir rápido e consigo manejar de forma melhor. Se a pressão cair demais, eu consigo reduzir a dose do remédio e tenho um controle mais fino da pressão. Tem 2 vasodilatadores que a gente usa basicamente. O primeiro é o nitroprussiato de sódio, que é o Nipride. Ele tem uma ação tanto em território venoso quanto em território arterial. Por isso ele é mais potente. Temos também um outro vasodilatador que é a nitroglicerina, o Tridil. Nesse caso, ele é venodilatador preferencialmente. Ele não é tão potente quanto o nitroprussiato, mas ele é o preferencial em casos de síndrome coronariana aguda, como no infarto, porque ele tem um efeito de vasodilatação das coronárias e ele pode ser usado como antianginoso para o paciente que está com dor. Então, ele é preferencial em síndrome coronariana aguda. Tem esses 2 vasodilatadores que são usados na maioria das emergências hipertensivas. O tratamento, quando eu estou falando de sistema nervoso central, eu tenho que tomar cuidado. É um pouco diferente das outras emergências. Por quê? Porque eu tenho a perfusão cerebral. A pressão de perfusão cerebral depende da pressão arterial média e da pressão intracraniana. Quando eu tenho um acidente vascular cerebral ou encefálico, a pressão arterial intracraniana, ela sobe, invariavelmente ela sobe. Eu tive uma isquemia, um sangramento, então ela sobe. Portanto, a pressão arterial média vai ter que subir, porque ela tem que estar mais alta para que essa diferença aqui, que vai acontecer, vai ser necessária para perfundir o cérebro. Então, no acidente vascular encefálico, é natural que a pressão fique mais alta. E eu tenho que tomar cuidado em reduzir ela muito rápido. Por quê? Se a PIC está alta e a pressão arterial média está alta, e eu reduzir muito rápido a pressão arterial média e ela ficar igual ou menor que a PIC, eu não vou ter perfusão cerebral. E eu posso causar isquemia cerebral e piorar o déficit do paciente. Então eu tenho uma grande diferenciação
entre o isquêmico e o AVE hemorrágico. O AVE isquêmico, eu sou mais tolerante a pressões altas. Então, o que eu vou usar de teto? 220 por 120. Poxa, professor, mas é muito alta essa pressão? É muito alta, mas a pique do paciente está alta. Então, eu vou tolerar isso por pelo menos 24 horas. Agora, se eu for fazer um tratamento com trombólise, se ele tem indicação de trombólise, eu tenho que abaixar um pouco a pressão. Porque se eu colocar um trombolítico num paciente com pressão de 220, ele pode sangrar a cabeça. Então, para começar o trombolítico, eu vou usar o corte de 185 por 110. Abaixo, quando estiver abaixo disso, eu posso começar o trombolítico. E no AVE hemorrágico? Aqui eu tenho um problema. Por quê? Se eu abaixar muito a pressão arterial média, a perfusão cerebral cai. Mas se a pressão ficar muito alta, ele vai sangrar mais. Então, olha só, eu estou numa enrascada. Eu estou entre a cruz e a espada. Se a pressão abaixa muito, eu posso reduzir a perfusão cerebral, isso causa isquemia cerebral. Se a pressão ficar muito alta, ele pode sangrar mais. Então, ele está sangrando da cabeça, com uma pressão alta, ele vai sangrar mais ainda. Então, o valor exato da pressão, nesse cenário, não está bem definido. O que a gente tem atualmente? A gente vai controlar a pressão para um nível de sistólica abaixo de 180, uma pressão de 140 pode ser razoável, entre 180 e 140, ou uma pressão arterial média abaixo de 130. O ideal seria colocar um catéter cerebral e ficar avaliando a pressão de perfusão cerebral e coordenando a pressão assim. Só que isso é um procedimento invasivo, colocar um catéter dentro da cabeça da pessoa. Então a gente não vai fazer isso para todo mundo, só para casos muito graves. Então, em linhas gerais, para o hemorrágico, sistólica abaixo de 180 e a média abaixo de 130. E a urgência hipertensiva? Então saímos do mais grave, emergência. Agora a gente está na urgência. O que é urgência? O paciente tem sintoma relacionado à pressão, mas ele tem lesão crônica, ele não tem mais lesão aguda, ele não está em risco de morte, ele tem uma lesão crônica de órgão-alvo. Então, relembrando, sistema cardiovascular, quando a gente falou da emergência, a gente falou de 3 coisas. Síndrome coronariana aguda foi a primeira, esse é o agudo. Aqui na crônica seria uma doença arterial coronária. Então, o paciente tem uma angina estável. Ele não está num infarto agora, mas ele já teve um infarto prévio ou ele já tem angina. Segundo, eu falei na emergência de dissecção de aorta. Aqui o paciente não tem dissecção, mas ele tem um aneurisma. Ele já tem uma aorta dilatada e ele pode dissecar se a pressão ficar alta. E o terceiro ponto, que a emergência era o edema agudo de pulmão. O paciente grave, ele chega muito dispneico. Aqui eu tenho a insuficiência cardíaca, então ele já tem uma dilatação, uma miocardiopatia de base, crônica. No caso do sistema nervoso central, é um paciente que já teve AVC prévio, ou AVE prévio. Ele não está com AVE agora, ele teve previamente. No rim, é a doença renal crônica, não é um agudo, é um crônico. E, por fim, na gestante, é a pré-eclâmpsia. Então, a emergência é a eclâmpsia, a urgência é a pré-eclâmpsia. Como que a gente vai tratar a urgência hipertensiva? Então, o tratamento da urgência hipertensiva é reduzir a pressão. Mas eu não preciso sair correndo, como no caso da emergência, que eu tenho que reduzir em 1 a 2 horas. Aqui não. Eu tenho que reduzir para 14/9 ou o basal do paciente, o que for menor. Infelizmente, tem pacientes que têm o basal de pressão 15, 16. Você vai ter que reduzir para o basal do paciente, inicialmente, em 24 a 72 horas, de 1 a 3 dias. Então, não é tão rápido, eu não preciso me desesperar. O tratamento pode ser um pouco mais lento nesse caso, porque ele não tem lesão aguda de órgão-alvo. Como que eu vou tratar, então? Aqui é diferente, a droga não precisa ser endovenosa, a droga pode ser oral. O que eu vou usar? No pronto-socorro, alguma droga que tenha um início de ação rápido. Então, eu tenho 2 opções principais. Primeira, captopril. É um IECA. O início de ação é rápido, 15 a 30 minutos. Eu só tenho que tomar cuidado que ele pode piorar a função renal. Então, se o paciente já tem doença renal crônica, eu tenho que evitar. Ele pode dar tosse seca em até 20% das pessoas. Mas isso é para uso crônico. Para uso em pronto-socorro, geralmente não tem problema. E eu tenho a clonidina, que é um antihipertensivo que tem uma ação alfa-agonista central. Nesse caso, a clonidina tem uma ação de 30 a 60 minutos, mas tem muito efeito colateral, principalmente para quem usa cronicamente. Para usar no pronto-socorro não tem muito problema. Pode dar tontura, porque tem uma ação central, boca seca, sonolência. Então, para uso crônico, a gente não usa muito,
mas para uso no pronto-socorro é uma boa droga. Depois que você faz o medicamento, você vai reavaliar a PA. Essa pressão não precisa estar no alvo nas primeiras horas. Então você dá um remédio, você vai esperar 2, 3 horas e rever a pressão. Se a pressão estiver em queda, então ele é um paciente que chegou no pronto-socorro, hipertenso, 18/12, e tem angina prévia. Nesse momento ele não está com dor, ele não está com infarto, mas a pressão está alta. Vou dar um captopril, reavalio em 2, 3 horas. Se a pressão saiu de 18 e foi para 16, tudo bem, eu posso dar alta para ele, ele vai precisar marcar uma consulta próxima para ajustar os medicamentos. Eu não preciso chegar no alvo nas primeiras horas. Eu tenho de 1 a 3 dias para chegar no alvo. Então não preciso ser tão agressivo nesse tratamento inicial. Mas o paciente tem que ser reavaliado precocemente. Ele não pode demorar 6 meses, 1 ano para passar em consulta, porque tem que ajustar a dose das medicações. Então uma consulta precoce com o médico que acompanha de preferência. E a diferença, então, entre emergência e urgência? O nível de pressão não diferencia. A pressão vai estar alta nos 2 casos. A diferença é que na emergência eu tenho lesão aguda de órgão-alvo. É muito grave. Na urgência a lesão é crônica. Então, eu tenho um risco, como a lesão é aguda, eu tenho um risco de morte na emergência, o que não acontece na urgência. Tem também que na emergência, por ser mais grave, o tratamento é parenteral, na veia, bomba contínua. No caso da urgência, oral, comprimido. E por fim, a emergência é internação em UTI, tem que ser internado. Na urgência você reavalia e geralmente o paciente vai de alta com uma reavaliação numa consulta precoce. Essas são as principais diferenças entre emergência e urgência. Não é o nível de pressão, e sim a repercussão dessa pressão, a lesão de órgão-alvo, se é aguda ou se é crônica. E o que é o hipertenso grave descontrolado? É o paciente que tem uma pressão que está alta, mas ele está assintomático em relação à pressão e não tem lesão de órgão-alvo, nem aguda e nem crônica. Então, por que esse paciente vai no pronto-socorro? Às vezes eu me pergunto isso também, pessoal. Por que ele veio no pronto-socorro? Geralmente é por preocupação com a pressão. Geralmente não tem queixa específica. Quadro clínico típico. Domingo de manhã você está no pronto-socorro. Uma senhorinha vai na missa, fica emocionada na missa, resolve medir a pressão, ela está um pouco alta e ela vai no pronto-socorro porque ela fica preocupada. Mas ela não tem nenhuma doença de base e não tem sintoma. Qual que é o tratamento? Como não tem lesão de órgão-alvo, não precisa medicar no pronto-socorro. Tem que orientar a paciente. Às vezes você pode ajustar o remédio, aumentar a dose de um ou outro remédio. O ideal é que esse paciente use as drogas de primeira linha, que é IE-Cabra, bloqueador de canal de cálcio, e um diurético tiazídico. E ele tenha uma dieta hipossódica para que a pressão não fique alta. Ele tem que ser orientado. E ele vai de alta com reavaliação ambulatorial precoce. Então não precisa medicar no pronto-socorro. Orientação e retorno ambulatorial precoce. E a pseudocrise hipertensiva, o que é? O nome já diz, pseudo, falsa. Nesse caso, eu tenho uma elevação de pressão secundária a alguma coisa. O mais comum é dor. Eu posso ter também estresse, ansiedade e síndrome do pânico. Nessa situação, eu não vou dar antihipertensivo. O problema não é a pressão em si, é a causa. A pressão ela é uma consequência. Então, eu vou dar um tratamento para a causa. Pode ser um analgésico ou pode ser, por exemplo, um ansiolítico, como um benzodiazepínico. Eu só tenho que tomar muito cuidado com cefaleia. Se o paciente tem uma cefaleia, mas é uma cefaleia primária, ele tem enxaqueca, ele tem uma cefaleia tensional e está com a pressão alta, essa elevação de pressão é pela dor. Eu vou dar um analgésico, vou controlar a dor e depois reavaliar a pressão. Mas se o paciente chega com cefaleia, mas ele tem alteração do exame físico neurológico, ele está agitado, rebaixado, com vômitos, isso pode ser uma encefalopatia hipertensiva, ou se ele chega com uma hemiparesia, uma afasia, isso pode ser um AVC. Nesse caso, é uma emergência hipertensiva, muda totalmente o tratamento. Então, no caso da cefaleia, você tem que avaliar se ele tem sintomas neurológicos associados ou não. Se não tiver cefaleia primária, dá analgésico e reavalia. Então, nessa aula, o que a gente viu? A gente viu sobre crise hipertensiva, a classificação, a diferença na classificação entre emergência, urgência, hipertenso descontrolado e a pseudocrise e como tratar cada uma delas. Essas são as referências da aula e até a próxima.